Aleluia! Jesus é o Senhor. Graças a Deus, nós estamos para mais uma mensagem. Nessa noite, aqui nós reunidos, a Igreja Itaúna, e também para aqueles que vão ouvir essa mensagem pelo canal da Igreja Itaúna no YouTube. Aqueles que não foram ainda inscritos, se inscreva no canal, dê o seu like, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Irmãos, Jesus é o Senhor. Nós estamos começando aí um livro novo, não é? Eu sei que alguns talvez não conseguiram ainda adquirir o alimento diário, o novo alimento diário. Foi entregue muito rápido, chegando aí quarta-feira, alguns receberam na quinta-feira, mas nós estamos dando início à primeira mensagem dentro desse estudo que nós temos o tema geral do livro de Efésios. Nossa missão, será que eles já colocaram? Colocaram, Nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Vamos falar juntos? Nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Esse alimento diário, esse volume, tem um outro tema que vale para as 4 mensagens. Deus escolheu você. Me ajuda aí, fala para o irmão que está do seu lado. Deus escolheu você. Graças a Deus. Agora fala assim, Deus me escolheu. Escolheu. Aleluia! Deus me escolheu. Isso é muito forte, irmãos, que quantas vezes você ficou fora de alguma convocação, de alguma escolha, não é? Às vezes um casamento muito importante, às vezes uma festa de aniversário, e quando aconteceu, você ficou de fora. Aí você fala assim, principalmente no período da pandemia, era uma seleção de 30 pessoas, uma seleção de 100 pessoas, quase sempre a gente estava de fora, Só aquele amigo muito próximo que lembrava de você. Mas Deus escolheu você. Irmãos, para participar desse plano maravilhoso. Senhor Jesus, corremos sério risco de ficar um pouquinho mais agitado por causa do calor, irmãos? Às vezes nós pensamos até que é o espírito, mas é o calor mesmo, Mas que nós possamos ouvir essa mensagem. Sendo a primeira mensagem, irmãos, eu queria usar aqui o exemplo do Pedro Dong falou, e também vou tentar explicar, mas não consigo. Meus conhecimentos, de física ou geografia, não sei se é o quê, explicar esse desenho aqui, esse símbolo, vou usar o Pedro Dong falando, para explicar um tema geral, através de um símbolo é muito difícil. Mas o que nós estamos fazendo é o seguinte, esse exemplo ficou muito bom para mim, eu entendi que nós passando do livro de Mateus para o livro de Efésios, aos Efésios, a carta à igreja em Éfeso, é como se nós estivéssemos em 2 rodovias, uma paralela à outra. Nós estamos indo e de repente essa pista vai ficar só numa só. Vocês entendem? Está indo na paralela e logo de repente ficou numa só. Por quê? Nós vamos dar continuidade ao livro de Mateus dentro do livro de Efésios. O Senhor nos deu uma comissão, irmãos. Isso é muito forte. O Senhor nos deu uma comissão nessa era. A edificação do corpo de Cristo. Lembro que o livro não sei se é Sala de Guerra, em 2017, estava começando o Ministério das Mulheres. Então, o que acontece ali? As irmãs muito empolgadas, o Pedro Dong encorajou as irmãs, como tem avançado o Ministério das Mulheres, que inclusive o congresso nosso agora em Itaúna, dia 2 de novembro, com tantas expectativas. E as irmãs com muita empolgação, o Pedro Dong chamou-os e falou assim,
que tudo seja feito para a edificação do corpo de Cristo. Os irmãos que estão na música, estão fazendo a música para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Essa mensagem nessa noite, o meu encargo é edificar o corpo de Cristo. Isso é a nossa missão, irmãos. O Senhor nos deu essa comissão no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Senhor Jesus. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é uma comissão que o Senhor nos deu? Pregar o Evangelho, cuidar das pessoas, trazer elas para o viver normal da igreja, colocar elas na rede de cuidado. Para quê? Que é o versículo dessa noite, Efésios capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por que o Senhor concedeu, irmãos, os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres? Com vista ao aperfeiçoamento. Você quer ser aperfeiçoado? As pessoas, uma vez que nós temos essa comissão, trazemos eles para reunir, nós precisamos levar essas pessoas a ser aperfeiçoadas. Mas existe aqueles que querem aperfeiçoar alguém, mas também precisamos de quê? Ter uma disposição para ser aperfeiçoado. Ser aperfeiçoado é fácil? Não é fácil. Principalmente com a visão, com uma missão. Nós estamos sendo aperfeiçoados aqui para ser honrados, para ser reconhecidos. Não, estamos sendo aperfeiçoados para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. E nós temos também, irmãos, um encargo que o Senhor aqui em Mateus 16, ele recebeu uma revelação aqui, ele deu uma revelação, ó Senhor Jesus, da pessoa de Cristo. Mateus 16, 16 diz o seguinte: respondeu Simão Pedro, respondendo Simão Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós vemos que o Senhor, irmãos, é essa pedra viva, é essa pedra de fundamento, porque ele continua, versículo 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre a rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós estamos vendo que Jesus, ele é essa pedra de fundamento, essa é a rocha que está sendo edificada a igreja. Só que em Zacarias, vamos caçar Zacarias aí, né? É mais difícil, não é? Zacarias, capítulo 4. Não achei também ainda, viu? Acho que não tem na minha Bíblia. Zacarias, capítulo 4, versículo 7.
Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Quem quer essa pedra de remate? Quem quer essa pedra de remate, irmãos? Ele é a pedra de fundamento, mas também ele é a pedra de remate. Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, e no final dessa era, o Senhor hoje está querendo encabeçar todas as coisas. O livro de Efésios é esse livro maravilhoso. Ele quer encabeçar todas as coisas. Para isso, no final dessa era, que nós vimos muito, Mateus 24, que será pregado o evangelho do reino, e então virá o fim. Irmãos, o que nós esperamos dessa terra? As coisas estão caminhando para o fim, não estão? E o Senhor hoje, Ele te escolheu e está fazendo um chamamento, para o final dessa era, ter a grande festa, essa que você não foi convidado, e às vezes, o Senhor está te chamando para as bodas do Cordeiro. O Senhor hoje está levantando um grupo de vencedores, para a edificação do seu corpo, realmente chegar no final, as bodas do Cordeiro. Você quer participar das bodas do Cordeiro? Para confirmar esse versículo, Mateus 19, Apocalipse 19. Versículo 7 a 9. Alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, ó Senhor Jesus. Aleluia, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui está falando, irmão, das bodas do Cordeiro. O que o Senhor hoje está fazendo? Nos preparando para as bodas do Cordeiro. O Senhor, no final dessa era, Ele vai levantar um grupo de vencedores, para quando começar a grande tribulação. Não tem tempo para falar sobre isso, os irmãos, pois leia. Mas no final dessa era, o Senhor vai levantar um grupo de vencedores, e ser arrebatado antes da grande tribulação. É a oportunidade que nós temos para chegar, irmãos, no trono de Deus. É o único momento da história da humanidade, quem vai poder estar no trono de Deus. São aqueles que estiverem vivos e foram arrebatados vivos para estar com o Senhor nos ares. É onde vai acontecer a parousia do Senhor. Nesse exato momento começa a grande tribulação. E esse período da parousia do Senhor leva 3 anos e meio, irmãos. Mas precisamos estar preparados. O Senhor está nos aperfeiçoando hoje. Porque o que Ele quer fazer, irmãos? Ele vai colocar um fim a essa era. Ele vai encabeçar todas as coisas. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, quando nós falamos e nós perguntamos assim, o que mais foi de dano para a humanidade? Qual a pior coisa que aconteceu na humanidade? Será que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o sacrifício lá de 6 milhões de judeus, né? Será que isso foi a pior coisa que aconteceu na humanidade? Gênesis capítulo 3, irmãos, versículo 6. Ali Deus tinha criado um homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, não vamos ler. Ele criou, irmãos, para o homem dominar sobre todas as coisas. Ele colocou ele no jardim do Éden, e Deus estava ali, irmãos, tendo um novo começo. Satanás, Lúcifer, havia rebelado, Deus havia julgado a terra, né? Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 fala que ela se tornou sem forma e vazia. Irmãos, e Deus começa a recriação, e Ele fez uma criação adicional. Só que em Gênesis capítulo 3, nós já vemos o homem, aquilo que Deus tinha criado com tanto prazer, né? Ele criou ali com tanta esperança. O versículo 6 fala o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos
e árvore desejável, para dar entendimento, tomou-lhe e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Mas por que ela comeu? Olha a sutileza do inimigo. O versículo 5 de Gênesis 3. Porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se lhe abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedor do bem e do mal. Ali, Satanás estava colocando, você não vai precisar mais de Deus. Olha aí, irmãos, você vai conhecer o bem e o mal. Come do fruto da árvore, conhece bem do bem e do mal, você vê. Totalmente causará uma independência de Deus. Em Gênesis capítulo 10, ali surgiu um homem, Nimrod. Ó Senhor Jesus. O versículo 9 de Gênesis 10. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí de se dizer, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Quando a gente lê, pensa que é maravilhoso esse versículo, né? Mas Nimrod foi o homem que trouxe, irmãos, uma construção. O que aconteceu? Em Gênesis capítulo 6, veio o dilúvio. Aproximadamente 150 anos depois, surge Nimrod. Nimrod está dizendo para a humanidade, Deus castigou a humanidade. Vocês não podem precisar dele. Vamos construir uma torre e tornar célebre o nosso nome. Instituiu então o quê? O governo humano. Uma independência total de Deus. É isso que o mundo quer fazer com cada um de vocês. O nosso coração, irmãos, é depender do Senhor ou não? Irmãos, através das eras, só tem aí a ação do governo humano. É agindo, é fazendo. Nós estamos às vésperas de uma eleição, não é verdade? Eu nunca vi uma eleição que mexeu tanto, principalmente com os brasileiros e com o mundo em geral, não é verdade? Estamos aí nessa luta. Senhor, faça-se a tua vontade, mas elege esse, não é? Não é esse que nós estamos falando? Aí nós pegamos 2 Timóteo, fala, Senhor, orai para as autoridades, para nos trazer vida mansa e tranquila. Mas que vida mansa e tranquila que nós queremos? É para nossas regalias, não é? Mas, irmãos, precisamos de vida mansa e tranquila para pregarmos o Evangelho, para edificar a igreja, para nós termos liberdade, para a gente ir para a praça, irmão, e ali pegar a Bíblia, e nós lermos a Bíblia e orar para as pessoas. Mas nós estamos orando, Senhor, traz vida mansa e tranquila para a gente viajar bastante, adquirir um novo carro, ser uma vida fácil. Irmãos, os irmãos estão esperando isso? Essa reta final, irmão, não espere isso, irmão. Nós precisamos orar, Senhor, sustenta o nosso país. Senhor, para que a palavra profética possa sair daqui e alcançar toda a terra. Senhor Jesus, irmãos, e orar sim também pelos nossos países da América do Sul. Não sei se os irmãos leram o diário, com o encargo da pregação do Evangelho, que nós possamos alcançar pelo menos a América do Sul. E eu perguntei recente o Toninho, ele não está aqui, está em Uberaba, né, numa comunhão lá. Já chegou? Ele está muito cansado de muita comunhão ontem e hoje, né? Então, eu perguntei a ele, Toninho, como está a situação das igrejas na Venezuela? Só vive à base de ofertas, irmãos. Se não ofertarmos lá, não tem jeito. País sofrendo. O que nós estamos fazendo, irmão? Precisamos orar por esses países. Mas, Senhor, também pregar o Evangelho. Aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 3, mostra essa situação. E nós vemos em Daniel 2, vou correr bastante, senão não chego no final. Vou ficar distraído aqui com um monte de coisa, né? Por isso que eu falei que eu não ia explicar o símbolo aqui. Vou deixar para os mais inteligentes aí me explicar esse símbolo, esse logo, né? Ó Senhor Jesus. Daniel 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho, né, irmãos? De uma estátua. Versículo 32. Versículo 31. Daniel 2, 31. Vou ler o 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro. Daniel 2, 33. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro.
Versículo 34 e 35. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Aleluia! Irmãos, quem é essa pedra? Agora é Cristo e a igreja. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, Salmos 2, o que as nações estão dizendo? Salmo 2, versículo, Senhor Jesus. Salmo 2, 1 e 2. Porque se enfraquecem os gentios e os pobres imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, versículo 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É isso que os reis da terra, irmãos, em geral, a terra está dizendo, vamos sacudir da terra. Nós não queremos nada com Deus, nós não queremos compromisso nenhum, nós não queremos os seus ensinamentos. Irmãos, nós estamos aqui nessa terra para vencer os direitos de Deus. Irmãos, o objetivo de Deus nessa terra é salvar o homem. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver o que eu falo aqui agora. Apocalipse 22. Eu tinha que ler outro versículo em Daniel, mas nem vou voltar lá. Daniel 22. Falei errado, Apocalipse 22. 1 a 7. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus Espírito dos profetas, enviou seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 21, de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Senhor Jesus. Irmãos, nessa primeira parte que eu falei, não consigo explicar esse logo aí, como eu já falei para os irmãos, a nossa missão é a edificação da igreja, onde aí combina num cubo, né? E Apocalipse fala que a Nova Jerusalém, ela é quadrangular. Mas, irmãos, para isso, nós precisamos receber essa comissão
dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, de nós pregarmos o Evangelho. Para isso tudo acontecer, lá na frente, nos olhos de Deus, tudo está pronto, mas nós estamos num caminho, não é verdade? Nós estamos traçando esse caminho. Então, o Senhor passou essa comissão para nós, e nós precisamos pregar o Evangelho, cuidar das pessoas. Para isso, nós precisamos de 3 itens muito importantes, que é na vida da igreja. Muitos irmãos falaram que é para os irmãos observar, aqui os pés da câmara tem um tripé, né? Um tripé, algo com 3 pezinhos aqui, que hoje para nós precisamos, irmãos, do ministério da palavra, do ministério do serviço e o ministério das ofertas de riquezas materiais. Os irmãos já estão claros disso, não já estão? Por isso Paulo fala, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vamos ler mais forte? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Irmãos, aqui o Senhor nos deu uma comissão. Para os discípulos, ali estavam reunidos, o Senhor fez o que, irmãos? Ele derramou em Atos capítulo 2, você pode falar assim, irmão, eu não fui comissionado, não é? Para pregar o Evangelho. Mas em Atos capítulo 2, os discípulos estavam reunidos, versículos de 1 a 4, e o que aconteceu com eles? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuída entre eles, língua como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Vamos puxar Atos aí, capítulo 11. Ali foram os judeus que foram cheios do Espírito Santo, não foi? Agora aqui na casa de Cornélio, Atos 11, versículo 15 e 16. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre ele, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando diz, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, aqui nós vimos a comissão, irmãos, para os judeus, em Atos 2, o Senhor batizou eles com o Espírito Santo, e ali em Atos capítulo 11, o Espírito também batizou os gentios. Por que você foi ungido? Por que você foi batizado com o Espírito Santo? Para pregar o Evangelho. E a importância também daqueles que têm uma experiência com o Senhor, que já está buscando o Senhor, lendo a Bíblia, desfrutando o Senhor, alguém pregou o Evangelho para você, você precisa passar pelas águas. A importância do batismo pelas águas. Né? Recente agora foi levantado 2 irmãos, né? Um irmã e um irmão foi batizado nas águas. Jesus é o Senhor, aleluia! E agora recebendo o Espírito Santo, eles saíram para pregar o Evangelho. Irmãos, e na vida da igreja, o que nós estamos recebendo? Nós estamos recebendo a palavra profética. Por isso a importância de nós recebermos a palavra do Senhor. Irmãos, em todas as nossas reuniões, precisamos ter a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, nós temos uma presença do Senhor invisível, mas a palavra traz a presença do Senhor ou não traz? Por isso, através, irmão, nós desfrutarmos os livros, o alimento diário, principalmente agora com a imersão da palavra, não é? Nós podemos desfrutar pequenas porções. Podemos ou não? Só no título aqui, ó, Deus escolheu você. Deus me escolheu.
Deus me escolheu. Irmãos, tem faltado palavra para nós? Irmãos, valorize a palavra do Senhor. Recente, numa comunhão com o irmão, ele falou que estava lendo os livros, mas não estava entendendo, não estava lembrando nada. Eu falei assim, irmão, pelo menos graças ao Senhor você está lendo, mas livro da vida da igreja, você lê uma vez só, é muito pouco. Leia 3, 4, 5 vezes. Precisamos, irmãos, ruminar a palavra do Senhor. Quinta-feira nós elaborando a palavra, o Pedro Dom está falando a mensagem, já falou a mensagem 21, não é, Rogério? E nós estamos estudando a primeira. O que nós estamos fazendo, irmão? Ruminando a palavra. Irmãos, isso é maravilhoso. O que realmente Satanás quer fazer, irmãos? Queremos ruminar pequenos vídeos de política, de futebol, de assuntos diversos. Mas a gente não quer ruminar a palavra. Você quer ser aperfeiçoado? Você precisa entrar na palavra. Você precisa desfrutar pequenas porções. Irmãos, com a independência que Nimrod estabeleceu em Gênesis capítulo 10, invocar o nome do Senhor, irmãos, nos traz essa maravilha, irmão. Essa maravilhosa dependência do Senhor. Invocar o nome do Senhor, oh Senhor Jesus. Irmãos, não jogue fora isso. Às vezes com o tempo nós perdemos aqueles 5 itens básicos. Invocar o nome do Senhor, orar, ler a palavra, cantar e falar os hinos, ruminar, e qual que vai culminar? Profetizar. Então esse primeiro item, irmão, é muito importante. Não despreze o falar do Senhor. Irmãos, ouça as mensagens várias vezes, leia os livros, leia a Bíblia. Irmãos, rumine essas palavras. Quando a gente começa a ouvir essas mensagens, puxa vida, que riqueza. Irmãos, o Senhor tem falado para nós abundantemente. Mas nós precisamos de Efésios capítulo 1. Senhor Jesus. É muita pepita aqui, irmãos, o tempo é muito pouco. Senhor Jesus, Efésios 1, 18. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Ó Senhor Jesus, irmãos, iluminar os olhos do vosso coração. Ó Senhor Jesus, para saber, irmão, qual que é a esperança do seu chamamento. Você precisa abrir os seus olhos nessa noite. Senhor Jesus, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Nós estamos sendo glorificados, não estamos, irmãos? Quanto mais vida em nós, mais estamos sendo glorificados. O versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse é o primeiro item desse tripé. A questão da palavra, o ministério da palavra. Até mesmo as nossas crianças, elas são ensinadas na palavra, não é verdade? O que seria de nós? Fui lá embaixo ao banheiro, talvez tinha 10 crianças, e tinha mais adultos ensinando as crianças do que crianças. As nossas crianças estão diminuindo a cada dia, não é? Alguns irmãos estão falando que acham que daqui a um tempo vão ter que fazer o serviço de cachorro, não de criança, não é? Então, tantas poucas crianças, mas elas estão sendo educadas, que, irmão? Na palavra do Senhor. Então, é a importância do ministério da palavra. Agora eu vou passar para outro ministério, que é o ministério dos serviços. Em Romanos capítulo 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. Até aí, o que você tem que apresentar, irmão? Irmão, pode ir pregar o evangelho, eu fico aqui no espírito intercedendo. É importante, não é? Irmão, vai ter o serviço de música, mas vocês vão e eu fico aqui em casa servindo. Tem como, irmão? Ó, irmãos, eu elaborei a palavra, mas eu vou ficar em casa. Tem como eu aqui falar a palavra sem o meu corpo aqui? Por isso Paulo fez esse rogo, irmão. Vamos apresentar o nosso corpo para servir o Senhor. Pagar o preço. Né? Sair das nossas casas, orar pelas pessoas. Aí o versículo 6 e 7, ele começa a falar de alguns dons
segundo a graça. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se o que, irmão? Está aí o ministério da palavra. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Versículo 7. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Todos os irmãos vão ensinar? Não. Mas você vai poder servir e se tornar o quê? Ministério, irmão. Todos nós recebemos o dom. Quando você crê no Senhor, nós recebemos os dons. Recebemos ou não? Alguns têm dons para cuidar de criança. Eu já não levo jeito. Eu acho que eu não dou conta de cuidar de criança. Mas tem algumas irmãs que elas não têm só o dom de cuidar de criança. Elas têm um ministério. O que é isso? Parece que elas vivem dia e noite respirando criança. Elas andam pela rua, elas veem alguma coisa. Nó, vou levar para as crianças. O que se tornou na vida delas, irmãs? O ministério para cuidar das crianças. Alguns irmãos têm o dom da palavra, de profetizar, de falar. Tem. Eles começam muito arranhando, atrapalhando. Acho que todos nós que estamos falando estamos nesse caminho, né? Mas tem alguns irmãos que já têm um pouquinho mais de facilidade, de habilidade. O que está se tornando para ele? Ministério de profetizar. É o ministério de profeta. Irmãos, precisamos servir ao Senhor. Por isso, se amanhã, não sei o dia de amanhã, na reunião do Partido Pão vai ser de manhã, né? Não vai ser à noite, tá, irmãos? Amanhã a reunião é às 8h30 da manhã, por causa das eleições. Então não perca o trem, né? Não chega aqui à noite. Mas se abrir para compartilhar, irmão, não perca a oportunidade. Venha abrir a boca e falar pelo Senhor. Então aqui, continuando, ele está falando, o que ensina, esmere-se no fazer. Ou o que exorta, faça com dedicação. Aqueles que gostam de exortar, né, que gostam de apontar o dedo. Irmãos, vamos reagir, irmão, não podemos ficar desse jeito. Faça com dedicação, né? Ou que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Agora aqui está dizendo, irmão, o que contribui. Está o terceiro item aqui, irmãos, que é de oferta de riquezas materiais. Se os irmãos colocarem que essas cadeiras aqui, elas foram arrumadas, não foram? Não foram. Ou elas caíram aqui, puf, está arrumada. O local ficou limpo, não ficou? Está limpo, não está? Não está aquela sujeira, está aqui? Alguém arrumou, não arrumou, irmãos? Para o Congresso das Mulheres, quarta-feira. Para o evento dos jovens, dia 3 e 4 de dezembro. Os jovens estão se preparando? Já fizeram a sua inscrição ou não? Tem um grupo de irmãos se preparando para esses eventos. O que eles estão fazendo, irmãos? Eles estão servindo, né? Eles estão preparando todas as coisas para nós, as salinhas foram preparadas. Então, o Ministério dos Serviços. Mas, irmãos, para isso acontecer, será que não precisa de algum dinheiro ou não? Esse ventilador, os engana-bobo e alguns que estão no centro, né? Esse engana-bobo que eu falo é o seguinte, ele vem aquele ventinho, a gente fica alegre, né? Depois ele vai embora, não é? Tem uma energia, paga energia ou não? Vai ao banheiro, paga ou não? Então, quando nós vamos falar de oferta, parece que há uma resistência dos irmãos. Não é? Puxa, irmão, mas vai falar e tem convidados aqui. Sejam bem-vindos se você é um convidado nessa noite. E aqueles também que vão ouvir a mensagem, não precisava ter resistência, precisa? Nós falarmos de oferta, irmãos. E falar, sabe o quê? Sobre o dízimo. Ah, irmãos, mas logo aquele convidado veio a primeira vez, ele nunca ouviu sobre isso, agora vai falar sobre o dízimo. Vocês têm alguma dificuldade, irmãos? O Senhor, irmão, tem nos abençoado grandemente, ou não tem? Esse livro de Efésios, irmãos, está trazendo para a gente que nós somos abençoados nas religiões celestiais em Cristo Jesus. Qual que é a tradição para abençoados? Grandemente felizes. Você é grandemente feliz? Então vou falar sobre oferta. Você ficou triste ou não? Parece que quando nós vamos ser batizados,
literalmente a gente tira a carteira, né? A gente não mergulha no batismo com a carteira. Mas parece que ela não foi junto, ela ficou de fora. Então, quando nós vamos falar de oferta, os irmãos já ficam resistentes. Mas o Senhor tem nos abençoado grandemente, irmão. A obra na África, irmãos, Angola, os irmãos têm ofertado. Graças ao Senhor. Os irmãos têm dado realmente essa oferta, irmão, segundo a necessidade. Os irmãos têm ofertado, irmão, para esse voto aí, esse sócio do Evangelho. Alguns irmãos têm participado. Em uma conferência em Belo Horizonte, eu não sei se foi 2019 ou 2018, irmãos, uma oferta lá, ela foi quadruplicada, né? Quadruplicada, é isso mesmo? Fala? 4 vezes mais, não sei. 4 vezes mais, irmãos. Imagina isso? Essas são as ofertas votivas, uma necessidade, não é verdade? Então os irmãos têm contribuído com isso, irmão. Nós estamos vendo, nós estamos acompanhando, mas irmãos, nessa noite queremos falar a necessidade, não a nossa, o Pedro Dom tem visto, sobre os dízimos. Você tem ofertado o dízimo? Às vezes alguns até perguntam, irmão, eu dou o dízimo do meu salário bruto ou do líquido? Está na Bíblia, é no Antigo Testamento e no Novo não fala sobre o dízimo. O que vamos fazer, irmãos? Você tem dado dízimo ou não? Amém ou não? Alguns não estão dando dízimo. Irmãos, nós não temos controle sobre o dízimo dos irmãos. Mesmo que aqueles que fazem um Pix, aqueles que fazem, né, a conta da igreja, não tem ninguém controlando o seu dízimo. Não tem ninguém pedindo o seu contra-cheque agora. Quanto que você dá? Ó, seu salário bruto é 3.000, mas com desconto deu 2.500. É tanto desconto, né? O contra-cheque. E agora você está ofertando. Não, irmãos. Nós precisamos ser renovados, atraídos pelo Senhor. Eu confesso para os irmãos, quando eu aceitei o Senhor, alguém me falou sobre o dízimo. E até hoje o Senhor tem me dado graça de dar o dízimo. Mas ouvi essa palavra, eu falei, Senhor, eu preciso ser renovado para ofertar com alegria, irmãos. E aumentar, irmãos, isso aí. Irmãos, viver sobre disso. Irmãos, o Senhor está querendo nos dar o suficiente e a gente ofertar o resto. Você tem coragem de falar isso? Tinha um irmão no labor falou assim, né, Rogério? Vou até falar que eu fui o Rogério, né? Ele falou o seguinte, irmão, se a gente falar o seguinte para o Senhor, Senhor, eu preciso só de 3.000 reais, é o suficiente para mim. O resto eu vou ofertar. Você tem coragem de falar isso? Não tem. Porque se a gente ganha 3.000, ó, que você ganha 3.500, você quer 4, você quer 5, não é isso? Aquele que ganhava 2.000 pensa assim, eu quero ganhar 3.000 e vai aí. O ser humano, vamos levando a vida assim, irmãos. E vamos sendo consumido por esse mundo consumismo. A hora que você recebe um dinheiro extra, é a troca do carro, é a troca do celular, não é? E nós vamos mexendo assim, irmãos, temos que reconhecer, tem uma necessidade ou não tem? Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o nosso tesouro, irmão? Nessa terra? Por isso que quando fala da edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo, semana passada eu estive em Arcos, né? Foi eu e minha família, eu, minha esposa, meu genro e minha filha. Alguém tem que pagar gasolina, não é verdade? Mas, irmãos, que gratificante que foi essa oferta dessa gasolina. Que bom cuidar das igrejas. Tinha mais de 7 anos que eu não ia em Arcos. Mas, irmãos, tudo isso é para o Senhor nos levar ao arrependimento nessa noite. Mas espera lá, aonde que falou sobre o dízimo a primeira vez? Foi instituído pela lei, foi? Foi a lei que foi dada para os judeus, o povo de Israel, em Gênesis capítulo 10, irmão. Em Gênesis capítulo 14, né? Ó Senhor Jesus. Aqui houve, em Gênesis capítulo 14, houve uma guerra de 5 reis contra 4. 5 reis contra 4, né? Só que o versículo de Gênesis 14, versículo 14, fala o seguinte:
Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso. Você está vendo que as pessoas estão presas hoje, irmãos? Hein? Você consegue perceber que as pessoas, elas estão como galinhas sem cabeça. Você viu esse termo no alimento diário? Uma galinha sem cabeça, você já imaginou? Você já matou uma galinha? Eu nunca matei uma galinha. Mas quando a pessoa vai matar a galinha, ela corta a cabeça da galinha, de tanta dó, parece que a galinha sobrevive ainda, né? Ela fica ali batendo, ela sobrevive sem cabeça. Ela vive alguns momentos ali sacudindo e morre, não é? Depois. A humanidade inteira hoje, irmão, elas estão sem cabeça. Não é? Uma galinha sem cabeça, sem direção, exaustas. Irmão, não sabe para onde vai. Você está assim ou não? Nós temos um sentido na vida ou não, irmãos? Nós temos um cabeça, irmãos? Nosso cabeça é o Senhor. Jesus é o Senhor. Mas eu queria tocar nisso porque Abraão percebeu que o sobrinho dele, que as pessoas estavam presas. E ele foi e fez o quê? Fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartido contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os, perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló. Irmãos, qual que é o nosso investimento nosso nesse mundo? Nós temos que trabalhar, nós temos que adquirir os nossos bens, nós temos que fazer as coisas, mas continua. Ele trouxe os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma no vale de Jafé, que é o vale do rei. Versículo 18, Melquisedeque, que é rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quem fez isso, irmão? 318 homens, tinha como vencer uma guerra? Como nós estamos sobrevivendo nessa terra, irmãos? Você reconhece que é o Deus Altíssimo que está te protegendo? A última mensagem que eu falei sobre oração. Não sei se tem 2, 3 meses atrás. Irmãos, e no período da pandemia, irmãos, eu acompanhei assim, vou falar de perto, mais próximo. Não teve irmãos passando necessidades. Quem nos abençoou? Eu queria que os irmãos tivessem certeza disso. Quem está te abençoando, irmão? Quem te deu um emprego? Quem te deu a sua casa? Irmãos, isso não são bens? Eu tenho sido grandemente abençoado, irmão. Em prol disso, irmão, o que aconteceu? Versículo final, eu não li o final. E de tudo, olha aí, o versículo 20, o final do versículo. E de tudo lhe deu a Abrão. Então, o que é o dízimo, irmão? É você devolver ao Senhor 10% dos 100% que Ele te deu, ou não é? Não, os irmãos não entenderam, então vamos ler Gênesis 28. Esse versículo vocês não tocou, então vamos ver Gênesis 28. Ó Senhor Jesus. 20. Fez Gênesis 28, 20. Agora já não é Abraão, agora é Jacó. Fez também Jacó um voto dizendo. Agora presta atenção. O Abraão, ele não tinha falado sobre dízimo na Bíblia ainda. Tinha sobre dízimo? Não. Agora, possivelmente, o Jacó é o quê? Neto do Abraão, não é isso? Se eu não estou errado aqui, Abraão, Isaac, Jacó, não é? Agora o que acontece? Ele já tinha ouvido falar sobre dízimo. Você fala para suas crianças ou não? Né? Agora fez o quê? Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista. É, negociante, hein, Tiago? Não é você não, Tiago, mas é Jacó, né? E vista. De maneira que eu volte em paz,
para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Que negoção que ele estava fazendo, hein? Imagina, só pensava nele. O Senhor vai me dando, Senhor, o Senhor vai fazendo isso. Se eu for bem sucedido, aí é aquele negócio, irmão. Tira o dízimo só se sobrar. Só se eu for beneficiado. Só se o Senhor me dá. É assim que você faz, irmão? Aí fica muito fácil, não fica, irmão? Se o Senhor me dá o de comer, o de vestir, o de beber. Não, a hora que eu pegar ali e pagar minha conta de água, luz, sobrou, eu vou tirar, Senhor. Aí Levítico, irmãos, fala o seguinte, Levítico, vamos puxar um pouquinho aí. Lembrando os irmãos que aqui Levítico praticamente aconteceu aqui em um mês. O povo de Israel saiu do Egito, em Êxodo, e o Senhor parou o povo em determinado lugar, e ali fez consagração, irmãos. Dízimo é uma palavra sobre consagração. Ó Senhor Jesus. 27, 30 e 32. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Aqui já tem a lei, que realmente está dando que o dízimo seria santo ao Senhor. Quero guardar o coração dos irmãos. Pelo menos eu ouvi isso no início e guardou muito o meu coração, irmão. Quando o dinheiro estiver na sua mão, irmãos, vou falar assim de uma maneira meio rasgada, mas você faz o que você quiser. Mas, quando você fala, Senhor, eu quero ofertar. Ora, irmãos, diante do Senhor. Ao segundo domingo do mês, nós estamos fazendo aqui uma oferta para Angola. Irmãos, não espere chegar aqui para depois você enfiar a mão no bolso e ofertar. Se você estiver ofertando, maravilha, continua ofertando, né? É melhor você ofertar desse jeito do que não ofertar. Mas é melhor orar em casa, irmão. Ore diante do Senhor. Senhor, o quanto que o Senhor quer que eu dou? Que eu oferto? E quando você for ofertar o dízimo, colocar ali no gasofilaço, ore também ao Senhor. Senhor, eu preciso ofertar segundo a sua vontade. Senhor, e uma vez que você coloca dentro do gasofilaço, irmão, você não tem direito mais sobre esse dinheiro. Você pode pensar assim, o que está sendo feito com esse dinheiro que eu estou ofertando? Você já pensou nisso ou não? Não? Graças a Deus então, né? Mas tem um grupo de irmãos que administra, os irmãos estão abertos para saber o que está sendo ofertado, feito com esse dinheiro. Mas irmãos, precisamos orar ao Senhor, para que o Senhor possa dar graça para nós. E nessa noite o Senhor possa abençoar-nos, irmãos, no ministério da palavra, no ministério do serviço. Você que está desempregado, literalmente falando às vezes, sem servir ao Senhor, ofereça e servir ao Senhor. Mas também temos que, realmente, irmão, aumentar a nossa graça para ofertarmos o dízimo e as demais ofertas, o Senhor continuar nos abençoando. Mas o que o Senhor fala aqui, irmãos, em Mateus capítulo 5? Se nós falarmos que o dízimo, ali os irmãos perceberam que era de tudo, irmão. Era de tudo. Não era simplesmente eu vou colher bem, aqui do arroz eu vou ofertar, mas do gado eu não vou ofertar. Irmãos, era de tudo, eles davam o dízimo. Agora, Mateus capítulo 5, você para falar assim, eu não sou no Antigo Testamento mais. Eu não estou no Antigo Testamento mais, mas aqui, o que fala Mateus 5, 20? Ó Senhor Jesus, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Qual que é a justiça dos escribas e fariseus? 10%. O que é exceder? Tem que ser mais, não é mesmo? Ser mais que 10%. Então o Senhor precisa, irmãos, nos dar esse coração. Senhor, o que é suficiente para mim, eu quero contribuir com a obra do Senhor.
Irmãos, isso é privilégio para nós. Quando for abrir para compartilhar, irmão, que você tenha testemunho que o Senhor tem feito na sua vida, e que você tem sido, pela graça do Senhor, fiel ao Senhor. Né? 2 Coríntios, já estou precisando terminar a mensagem, né? 2 Coríntios, você pode pensar assim, irmão, eu não tenho condição de ofertar. Mas olha a situação das igrejas da Macedônia, o capítulo 8. 2 Coríntios, né? Capítulo 8. Também, irmãos, versículo 1, 2 Coríntios 8:1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participar da assistência aos santos. Aqui, irmãos, fala de profunda pobreza, mostra extrema pobreza, irmão. Eles quis participar. Irmãos, quando eu ganhar bem, quando eu aposentar, eu vou dar mais, o meu dízimo vai ser maior, né? Vou dar mais que 10%. É assim? Então eu vou ler Lucas capítulo 8. Nós precisamos ficar impactados, irmãos, que é uma necessidade o dinheiro, tá certo? É uma necessidade de nós ofertarmos. Né? Nós não estamos aqui. Imagina, irmãos, a obra na África, que eu estava compartilhando em Angola. Quanto de dinheiro que foi para lá, irmãos? Os irmãos ficaram lá quase um mês. Precisa de dinheiro ou não, irmãos? As viagens, precisa ou não, irmãos? Nós melhorarmos o local de reunião, precisa ou não? Então, aqui em Lucas capítulo 8, fala que olha as pessoas que estavam andando com Jesus. Versículo 1. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Estava quantas boquinhas aqui? 13, né? 13 pessoas andando, fazendo o que, irmãos? Pregando o evangelho, irmãos. Aí o versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas. Tem aqui algumas mulheres que foram curadas ou não? De espírito malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram o quê? 7 demônios. E agora também tinham outras. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, das quais lhe prestavam assistência com o que, irmãos? Por favor, leia de novo. Com o quê? Seus bens. Precisamos reforçar isso, irmão. É o nosso dinheiro mesmo, é as nossas ofertas que vai trazer o Senhor de volta. Estranho, não é? Mas como nós vamos pregar o Evangelho, como vamos sair, irmãos? Então, eu queria ler 2 Coríntios, se nós estávamos lá, mas vou ler o capítulo 9. Ó Senhor Jesus! Se o Senhor falou em Mateus que nós precisamos exceder a justiça dos escribas e fariseus, nós entendemos que é acima de 10%. E aqui nós vimos que as mulheres que acompanhavam o Senhor davam assistência ali com seus bens. Aí alguns irmãos podem dizer assim, irmão, mas cadê um versículo, irmão, que realmente vamos falar sobre o dízimo? Paulo considerou, irmãos, uma semeadura. Isso aqui é maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, você está comendo a semente, irmão? Ele semeia pouco? Entenda bem, pouco também ceifará. Se você é mesquinho, se eu, irmãos, fico preso a meus bens, meu coração é cuidar da minha casa, os carros que estão aí fora, quando pede para expansão, irmão, no meu carro não, vamos no carro do local, porque o meu não pode. Por que o Senhor te deu um carro? Então aqui está falando, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará.
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, irmãos. A hora que você for apertar, chega perto do gasofilaço, fazendo imersão da palavra. Eu posso ofertar, eu posso ofertar, eu posso ofertar. Aleluia! Aleluia! É isso que precisamos fazer, irmãos. Então aqui fala, com abundância vencerá, cada um contribua, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos, é alegria no coração, irmão. Deixa esse negócio de tristeza. Enfiar a mão no bolso é igualzinho enfiar a mão no... Tem um escorpião aqui. Tem escorpião no velho homem. Novo homem não tem escorpião não, irmãos. Sabe, tenha gratidão no coração. É se dar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, versículo 8. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha o versículo 10, irmão. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ele vai aumentar o pão? Ele vai aumentar e multiplicar a sementeira, irmãos. Olha, irmãos, se tem uma coisa que eu ganhei bastante com o irmão Dong, ele deu um exemplo, que eu toco nisso. Passei tantas necessidades, família bastante pobre, né, que comia macarrão mesmo, aquele bolo, né, feito na panela, um prato de brasa em cima, né, aquele grude, aquele parecia angu, né, aquele bolo. A vantagem é que ele estava cru, mas era feito com bicarbonato, aí você já não passava mal, né, você já comia, já fazia aquele efeito. Irmãos, comia, já fazia digestão, a maioria era abóbora de porco, né, irmãos, Senhor Jesus, mas Senhor, irmãos, tem nos abençoado ou não tem? Mas aí eu ganhei, o irmão Doug fala assim, se você estiver bem, irmão, que o Senhor está te dando um bife, bife é carne, está cara hoje, né? Mas se o Senhor está te dando um bife, quando o Senhor te der mais, não tem necessidade de comer 2 bifes, irmão. O Senhor não está aumentando, é o pão. O pão, se aumentar, irmão, se você começar a comer muito, vai dar barriga, você vai engordar, colesterol, né? Glicose. Está vendo? O Senhor é tão sábio, irmão. Em Mateus capítulo 6, o que ele falou? O pão nosso de cada dia, irmão. Não é de cada mês. Ó Senhor Jesus. Então aqui ele vai aumentar o que, irmão? A vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Vocês podem falar comigo? Mateus 6, 33, já vou encerrar a mensagem com os últimos 3 versículos, não vou ler. Você sabe o que é Mateus 6, 36? Sem a gente ler e sem colocar no quadro. Se já colocou, já entregou, né? Mateus 6, 33. Buscai, pois, irmão, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E o que vai acontecer? E o resto, irmão? Isso aí é resto. Camisa nova, sapato novo, casa, carro, viagem. Isso aí é resto, irmão. Vai vir? Vai. Mas busca o reino e a justiça, irmão. Olha, irmão, se tem um versículo que o Senhor manda a gente fazer prova, é Malaquias capítulo 3. Hein? Vocês gostam desse versículo? Eu queria ler do versículo 6, Malaquias 3, 6. Nem vou compartilhar por causa do tempo, porque eu, o Senhor... Irmão, o que está escrito aí? Porque eu, Senhor, eu não mudo. Nós mudamos de humor toda hora, não é? Uma hora para outra a gente já está virado, mas o Senhor não muda, irmãos. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste.
tornai-vos para mim, e eu os tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não os abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ó Senhor Jesus, aqui o Senhor está falando, irmão, para fazer prova. Não precisa ser um Jacó, irmãos, mas faz prova, o Senhor vai te abençoar grandemente. O Senhor possa abrir o nosso coração nessa noite, nesse tripé, irmãos, nessa sustentação que é a vida da igreja. Valorize a palavra, sirva o Senhor, enfie a mão no seu bolso e oferta. Irmãos, nós precisamos depender do Senhor, por isso eu vou terminar com oração, agradecendo ao Senhor, para que o Senhor possa nessa noite nos comover, irmãos, né? E talvez terminar aqui, se alguém tiver um grito de guerra, pode fazer sobre a oferta, viu? As irmãs acho que elas estão mais práticas que dos irmãos, né? Se tiver um grito de guerra aí. Mas aqueles também que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa abençoar grandemente essa palavra. E possa guardar o coração. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa noite, pela sua palavra, Senhor. Senhor, por essa missão, a edificação do corpo de Cristo. Senhor, o Senhor é essa pedra, Senhor, a pedra fundamental, a pedra de remate, mas um dia se tornará uma grande montanha, que será Cristo e a igreja, pela eternidade, Senhor. Senhor, hoje está aperfeiçoando os seus. Senhor, abra o nosso coração nessa noite, para falar conosco sobre a sua palavra, sobre o serviço, sobre a questão de oferta de riquezas materiais. Abra o nosso coração, Senhor. Nós queremos ser aperfeiçoados, nós queremos crescer juntos, Senhor, a fim de que todos cheguemos à unidade da fé, Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Também abençoa a igreja de Itaúna, abençoa aqueles que vão ouvir essa palavra, que o Senhor possa aumentar a nossa sementeira. Senhor Jesus, Senhor, abençoa os nossos dízimos, as nossas ofertas, amarra o devorador, Senhor. Senhor, vem amarrar todos os demônios, todo o principado e potestade dos ares, liberta de toda a miséria espiritual, toda a miséria física, Senhor, a questão financeira. Senhor, abra as portas do emprego para os irmãos. Senhor, nós queremos nos dar ao Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia!